Fala Legião X, estamos aqui mais uma vez no Projeto X, aquele que multiplica as suas chances de aprovação. Eu sou o Douglas Knupp e hoje nosso assunto serão as figuras de linguagem. Gente, o que são figuras de linguagem ou figuras de estilo? São recursos estilísticos que a gente pode fazer uso e faz uso na nossa linguagem diária e nos nossos textos escritos, ou seja, elas são recursos que vão ser usados tanto na língua falada quanto na língua escrita, beleza? São várias as figuras de linguagem, a gente vai trabalhar hoje com aquelas mais recorrentes e mais analisáveis, digamos assim, tá? Aquelas que vão cair mais nas provas que vocês vão estar fazendo nesse ano aí. Então vamos lá, pessoal. A primeira figura de linguagem que a gente vai ver aqui vai ser a metonímia. Qual é o conceito de metonímia? É o uso de uma palavra ao invés de uma outra palavra. Como assim? Uma palavra será usada no lugar de uma outra através de uma relação de sentido lógica entre aquelas duas. Beleza? Existem algumas relações lógicas que são muito comuns da gente ver, né, e da gente usar. Eu trouxe aqui algumas delas e alguns exemplos para que isso fique um pouco mais claro para a gente no nosso estudo hoje. Beleza? Primeira relação aqui que a gente vai fazer vai ser o símbolo, ou seja, a substituição, né, o uso do símbolo pelo objeto simbolizado, ou seja, o símbolo ao invés do objeto simbolizado. Eu trouxe aqui esse exemplozinho bem simples. Afastou-se da cruz. Cruz é o símbolo da religião católica, tá certo? O objeto simbolizado, portanto, é a religião católica. Ao invés de você dizer, né, que ele se afastou da igreja ou que ele se afastou da religião, você usou a palavra cruz, que é um símbolo católico. Legal? Próximo aqui, lugar pelo produto do lugar. Ou seja, você vai usar o lugar ao invés do produto. Trouxe aqui esse exemplozinho. Gosto de Hollywood. Gente, claro, Hollywood é um lugar, você pode gostar do lugar. Aqui eu estou trabalhando no contexto de uma pessoa que gosta dos filmes produzidos em Hollywood. Ah, eu gosto de Hollywood. Bom, você gosta provavelmente dos filmes que lá são filmados. Hollywood é muito famosa pelos filmes produzidos lá. Beleza? Próximo aqui. Efeito pela causa. Exemplo clássico, Sócrates bebeu a morte. Porque Sócrates bebeu veneno e isso fez com que ele morresse. Então, você usou o efeito, que foi a morte, ao invés da causa, que foi o veneno. Vamos ver mais algumas aqui. Pessoal, continuando. A causa pelo efeito. É o contrário da outra lá. Tá certo? Aqui, ó. Vivo do meu trabalho. Ora, eu vivo provavelmente com o dinheiro que eu ganho através do meu trabalho, né? Uma relação aí capitalista normalíssima, né? Então você vive do dinheiro proveniente do seu trabalho. Então você usou a causa ao invés do efeito dessa causa aqui, que é o ganho de dinheiro que vai ser o seu sustento. Continente pelo conteúdo. Aconteceu agora aqui, a gente um pouquinho antes de gravar, mestre Zebônia pediu um copo d'água para o mestre Paulo. E aí ele bebeu a água inteira, né? Pegou um copo e bebeu toda a água. Ele bebeu a água, mas o Thiago Feitosa virou e falou assim, caraca, ele bebeu o copo todo rapidinho. Falei, bom, vou usar esse exemplo na nossa aula. É um exemplo muito claro de metonímia. Ele bebeu o copo todo. Não, ele bebeu, na verdade, a água que estava dentro daquele copo. E ele bebeu o equivalente, né, a um copo inteiro. Beleza, pessoal? Então é o continente pelo conteúdo. Parte pelo todo, também clássico, né? O bonde passa cheio de pernas. Isso aqui é tirado do poema de Sete Faces, do mestre Drummond. Não, obviamente ele passou cheio de corpos e de pessoas, né? E Drummond quis enfatizar as pernas porque faz sentido isso dentro do poema. Então ele usou a metonímia, parte pelo todo. Marca pelo produto, comprei Bombril ontem, sei lá se foi Bombril mesmo, eu comprei, né, aquele negócio lá que a gente nunca sabe qual é o nome, tá certo? E a gente usa Bombril porque Bombril ficou a mais famosa das marcas daquele produto. Autor pela obra. Eu gosto de ouvir Chico Buarque. Gente, você gosta de ouvir as canções
do Chico Buarque. E falando em Chico Buarque, a gente vai agora trabalhar com vários exemplos da obra do Chico Buarque. E agora a próxima figura de linguagem que a gente vai ver aqui, ó, é a metáfora. Gente, qual é a diferença da metáfora para a metonímia? A metáfora se trata de uma comparação implícita na estrutura de uma frase. É como se tivesse uma comparação ali, só que o vocábulo que explicitaria, né, essa comparação está omitido. Então vejam aqui um exemplo da canção Sem Açúcar do Chico Buarque. Sua boca é um cadeado, meu corpo é uma fogueira. Olha que beleza, né, gente? O pai dela que não ouça, né? Então, vejam bem, aqui ele podia ter falado, sua boca é como um cadeado. Por que cadeado, né, gente? Provavelmente ele está falando que a boca da mulher está fechada, provavelmente recusando os beijos desse eu lírico aqui tão poético. Beleza? A comparação, portanto, está implícita. Ele está dizendo que a boca é um cadeado e que o corpo dele é uma fogueira. Beleza? Agora, vejam esse exemplo aqui do Manuel de Barros, que tomara que não seja o mesmo pai, né, da música lá do Chico. Ele fala, seu pai é uma onça. Ele fala, muito difícil falar com ela, não havia e-mail, seu pai é uma onça. Ou seja, o pai da moça é um cara feroz, né, um cara que pode até machucar a pessoa que chegar perto. Então, pessoal, como a gente sabe, né, as figuras de linguagem elas podem brincar, né, com aspectos diversos dentro de linguagem. Elas podem brincar com o aspecto semântico, do sentido, elas podem brincar com os sons, elas podem brincar com a construção sintática, elas podem brincar com as formas das palavras até. A metonímia e a metáfora, elas trabalham com o sentido, né, como vocês puderam perceber. As próximas, vocês vão ver que nem todas vão trabalhar com sentido, mas algumas também vão. Isso é bastante comum, beleza? A próxima figura que a gente vai ver aqui vai ser a hipérbole. Gente, hiper, exagero, muita coisa, né? É o ato de você exagerar alguma coisa, na verdade você vai criar sentido, um sentido exacerbado de uma forma que chega a ser, muitas vezes, irreal, né? Tirando aqui da canção Apesar de Você, do Chico Buarque, ele fala, eu vou morrer de rir porque esse dia há de vir antes do que você pensa. Claro, eu vou morrer de rir, todo mundo fala. O que é morrer de rir? É rir muito. É a intensificação do rir que a gente fala que vai morrer de rir quando você, de fato, né, óbvio, não vai morrer de rir. Nunca ouvi falar nisso de verdade, né? A próxima figura que a gente vai ver aqui, ó, é a antítese. A antítese se qualifica pela, digamos, justaposição ou pelo paralelismo, né, de frases ou de palavras que têm sentidos opostos. Preste atenção, a gente vai falar sobre paradoxo logo depois. E aí vocês vão ver que muitas vezes a gente fala em antítese e na verdade a gente está falando de paradoxo. Trouxe aqui o exemplo da canção Noite dos Mascarados, também do Chico. Ele fala, na verdade é um diálogo, né, entre um homem e uma mulher, interpretados pelo Chico e pela Elis Regina. Aí eles falam, eu tenho um pandeiro, só quero um violão. Eu nado em dinheiro, não tenho um tostão. Fui porta-estandarte, não sei mais dançar. Eu, modéstia à parte, nasci pra sambar. Eu sou tão menina, meu tempo passou. Eu sou colombina, eu sou Pierrot. Vejam, eles travam um diálogo dizendo, olha, nós não temos nada em comum. Um bom exemplo disso também é Eduardo e Mônica, da Legião Urbana, né? Eles trabalham exatamente nesse sentido, que Eduardo e Mônica não tem nada a ver um com o outro, mas aí é a teoria dos opostos se atraem. Gente, isso é antítese. Quando a coisa fica meio parecendo que não tem sentido, você está falando de um paradoxo. O que é um paradoxo? Você pega essas duas ideias que a princípio não tem como, que são, né, antitéticas, né, que são opostas, e você coloca elas junto. E aí não tem como falar sobre paradoxo e não falar sobre o famoso poema de Camões, né? O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. Aí você está falando, Douglas, você só sabe isso por causa da música Monte Castelo da Legião Urbana.
Sim, eu só sei de cabeça por causa da música Monte Castelo da Legião Urbana. Vocês não podem me julgar. Deu para entender, então, a diferença entre antítese e paradoxo. O paradoxo é você pegar essas ideias e colocar uma do lado da outra, e aí a coisa fica sem fazer sentido. Claro, a princípio, quem sou eu para falar que Camões fez alguma coisa sem sentido, né, gente? Vamos lá. Depois dessas aqui, a próxima que a gente vai ver vai ser essa aqui, ó. A ironia. Ela também tem a ver, né, com esse jogo de palavras, com esse jogo de ideias. E aí a música agora é a Mulheres de Atenas, do Chico. Ele fala: mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, sofrem por seus maridos poder e força de Atenas. Galera, nessa canção ele trabalha com uma visão de mulher altamente submissa ao homem, né? A mulher que faz tudo o que o homem quer, que são o que ele chama de mulheres de Atenas, e ele pede para que as mulheres que estiverem ouvindo mirem-se no exemplo delas. É óbvio que ele está sendo irônico, a gente não tem como acreditar que o Chico Buarque falaria, né, para as mulheres serem assim, serem tão submissas como a canção fala, beira o absurdo. Então, a figura que ele está construindo ali é a ironia, ele está falando aquilo ali de forma irônica, ele não quer dizer aquilo ali de verdade, não é aquilo que ele verdadeiramente pensa. Legal? Próximo, o eufemismo. Continuando aqui com a Mulheres de Atenas, ele vai falar: quando eles são os maridos, tá, gente? Quando eles se entopem de vinho, costumam buscar os carinhos de outras falenas. Galera, se entopem de vinho, eles se embriagam, né? Quando eles ficam bêbados, costumam buscar os carinhos. Bom, provavelmente esses carinhos aí exageram um pouco a barreira do carinho e pode até chegar aos favores sexuais, né? De outras falenas. E aqui a gente tem também uma metonímia. Eu já vou explicar para vocês. Então, gente, o que é o eufemismo? É você diminuir, né, a intensidade de alguma coisa com com alguma intenção, com a intenção de não ser tão enfático assim. Então, quando você está falando de alguém que foi preso, né, você fala que ele roubou, que é uma quadrilha, né? Quando você está falando de um governante que supostamente teria feito alguma coisa, você fala que ele desviou verba. Então, você já ameniza a consequência daquele ato usando uma palavra mais amena, que é o que o Chico faz aqui. Se entopem de vinho, ao invés de se embebedar, se embriagar, buscar os carinhos, ao invés de, enfim, procurar uma mulher profissional do sexo, e de outras falenas. Galera, isso aqui, ele tá suavizando também, e ao mesmo tempo isso aqui é uma metonímia. Uma falena é uma borboleta, né? Eu andei estudando, né, gente, para dar essa aula. A falena, ela é uma borboleta que pode ser nociva. Então ele está aqui comparando, né, a ideia, a falena com a mulher, né? Com essas mulheres que podem, portanto, ser nocivas ao casamento. E é claro que ele está falando para as mulheres de Atenas, que as mulheres de Atenas, elas perdoam isso, né? Deixam passar, porque, enfim, afinal de contas, eles estavam entupidos de vinho. Próxima figura vai ser a prosopopeia. Galera, eu botei um nome mais difícil aqui, mas o outro nome da prosopopeia é personificação. Ou seja, você dá qualidade de pessoa a algo que não é uma pessoa. Você dá a possibilidade de agência para algum objeto, ou enfim, alguma coisa que não é uma pessoa. O exemplo aqui é tirado da canção Vai Passar, do Chico Buarque. Ele fala que cada paralelepípedo dessa cidade, essa noite, vai se arrepiar. É claro que o sentido aqui não é que o paralelepípedo vai se arrepiar, até porque o paralelepípedo não tem como se arrepiar. O que ele está dizendo é que a cidade vai ficar empolvorosa, né? Aqui ele está comemorando o final, né, da ditadura militar. Beleza? Vamos continuar aqui então estudando. A próxima aqui vai ser a ambiguidade. Gente, ambiguidade ela tem a ver com duplo sentido. É você deliberadamente usar uma forma, usar alguma palavra ou, enfim, alguns sons que produzam mais de um significado.
O exemplo aqui é da canção Cálice, do Chico Buarque, escrita durante a ditadura militar com Gilberto Gil. Ele vai dizer o seguinte: afasta de mim esse cálice. Gente, vocês estão vendo escrito, é óbvio que se trata do cálice, o copo, mas só falado você não sabe se é o copo ou se é a censura, né? Então, afasta de mim esse cálice, e a música trabalha nesse sentido ambíguo, tanto do cálice copo quanto do cálice da censura. Se vocês prestarem mais atenção, vocês vão poder perceber isso. Então, a frase é ambígua, e claro, ele escolheu a forma cálice para que a canção pudesse ser aprovada durante a censura, durante a própria ditadura militar. Beleza? A próxima aqui vai ser a assonância. Gente, a assonância aqui você já está começando a brincar com os sons das palavras. Como é que funciona isso aqui? A assonância vai ser a repetição de sons vocálicos, com a ideia, para que dê a ideia, né, de algo mais aberto. Isso é muito comum, portanto, na literatura, né? E aí eu trouxe aqui o exemplo do poema Sonho Branco, do poeta Cruz de Souza, um poeta simbolista aqui do Brasil. Ele diz: ó formas brancas, formas claras. Você vê a repetição do A aí, né, que é a nossa vogal mais aberta de todas. Em oposição à assonância, a gente tem a aliteração. A aliteração é a repetição de sons consonantais, com a específica e a deliberada intenção de ficar quebrando, né, os sons toda hora com sons vocálicos, com diversas intenções. O exemplo que eu sempre dou é da música Já Que Sou Brasileiro, do Lenine. Ele vai falar: já que sou brasileiro, do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro, do pandeiro, do repique. Ele simula, né, um som percussivo, né, na canção dele, que fala sobre a música, e especificamente a música brasileira, que portanto é muito marcada pela sua percussão, né, a nossa mania de batucar. Aliás, batucar é o que a gente chama de uma onomatopeia. O que é uma onomatopeia? Ou melhor, foi, né, uma onomatopeia. Hoje é uma palavra de verdade, dicionarizada. Uma onomatopeia é a representação gráfica de um som, ou produzido por um animal, ou produzido por alguma ação nossa, enfim. E aí você tem, né, exemplos como toque-toque, né, que você bate na porta e faz esse som. Miau, né, do gato e tudo mais. Batuque era uma onomatopeia de bater em atabaque, ou então da bateria, e acabou virando uma palavra. É isso aí, galera. Valeu, essas foram as figuras de linguagem.